Um núcleo muito corajoso da Polícia Federal declarou à imprensa que desconfia que o ministro Dias Toffoli supostamente possa estar envolvido em corrupção passiva e pretende pedir a quebra de sigilo das empresas ligadas ao fundo, que é ligado à família do ministro Toffoli, que é o fundo Meredith, né? Meri PT. E, como há muito tempo nós não víamos, os jornalistas do regime estão noticiando isso. Eu vou trocar em miúdos com vocês, porque tem mais detalhes no meio dessa manchete que possa imaginar a sua van filosofia. Nessa edição de sábado, eu também vou bater um papo com vocês a respeito de André Mendonça, que começou muito bem e agora as pessoas estão reclamando porque André Mendonça desobrigou o Daniel Worcaro a depor na CPMI do INSS. E tem petista dizendo, inclusive, que o Mendonça está tentando livrar a cara de bolsonarista. Então, não caia em conversa de candinhas, fica comigo que você vai entender que André Mendonça até agora só cumpriu a lei. Não é por isso que a gente está lutando esse tempo todo para que a lei seja cumprida pelo retorno do império das leis, porque aí pau que bate em Chico provavelmente baterá em Francisco. Então, a gente não pode querer que as leis não sejam cumpridas só porque o coleguinha não é nosso coleguinha. Tá bom? Fica aqui comigo que a gente vai trocar em miúdos a respeito disso e vamos falar também sobre o desespero dos jornalistas do regime por causa da intimação do Kleber, da Unafisco. Eu não lembro deles terem ficado tão revoltados quando aconteceu, por exemplo, o que aconteceu com Daniel Silveira, e eu vou destacar aqui uma fala da Mônica Bergamo, para vocês entenderem o que é duplo pensar, é um duplo padrão de pensamento, o que serve para você não serve para mim, não serve para outrem. Que tem um monte de coisa muito estranha nesse meio, tem um monte de coisa muito estranha nesse meio, que talvez um dia a gente saiba, mas hoje eu vou colocar alguns pontos para vocês. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é muito importante para o canal, senão você se entete aí com o assunto e vai embora, me deixa sem meu like, eu que fico no vinagre aqui. Por favor, vai lá, aperta o like agora, vai, não custa nada, não paga nada, quebra essa aí. Se você gosta do meu trabalho, pega o nosso link, manda aí nas redes sociais e nos grupos por onde você anda. Se você não é inscrito no canal, poxa, dá essa força pra gente, se inscreva aí, ative o sininho, ajude a gente a chegar em 145 mil inscritos. Leve em consideração que este é o meu terceiro canal no YouTube e este canal está em Shadowban desde o seu terceiro mês de existência, que já completou 3 anos. Então não tá fácil pra gente, tá? Ajuda a gente, se inscreve aí, ative o sininho e manda o nosso link para uns 5, 6 amigos e manda pros inimigos também, quem sabe eles não resolvem vir aqui me xingar. E tá valendo. Tá bom? E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade sempre é eterna vigilância. Que sexta-feira foi essa de ontem? Bora pra pauta. Olha só. Caso Master, quem noticiou foi a CNN, que a Polícia Federal deve pedir quebra de sigilo de fundo ligado a Dias Toffoli. Segundo a CNN, os agentes suspeitam que o ministro praticou crimes de corrupção passiva. Toffoli ainda, prestem atenção, ainda não é alvo da investigação. Vamos dar uma lidinha na matéria, que é sempre bom contextualizar. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master devem pedir ao STF a quebra de sigilo do fundo Meredith, ligado a familiares do ministro Toffoli. Os agentes da Polícia Federal suspeitam que ele praticou crime de corrupção passiva. Até o momento, o ministro não é alvo da investigação. Ainda não é. Também serão solicitadas outras diligências para percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Worcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares do Worcaro e presente no relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do Supremo, Edson Fachin. Vamos lembrar que foi só o caso sair da mão de Dias Toffoli, tudo começou a andar, caiu na mão de André Mendonça, tudo começou a andar. É uma grandeza o que esse tal ministro do passado estava travando tudo. E por falar em André Mendonça decidiu que Worcaro não é obrigado a depor a CPMI do INSS e já tem gente lá no meu perfil me xingando, dizendo que eu estou enchendo vocês de esperança a respeito de Mendonça, e Mendonça fez uma cagada dessa. Gente, presta atenção, Mendonça está cumprindo a lei. Como investigado, por lei, Worcaro não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O que você quer? Você quer que Daniel Worcaro realmente faça um depoimento de vontade própria ou você quer dar palanque para um monte de senador oportunista ficar gravando videozinho para sua eleição em outubro? Você precisa decidir o que você quer, entendeu? Óbvio, primeiro, que Worcaro não ia cumprir a palavra dele. Os advogados de Worcaro fizeram um acordo com o presidente da CPMI do INSS antes do carnaval, pedindo para liberar o depoimento de Worcaro de quinta-feira para após quarta-feira de cinzas, e isso foi marcado para próxima segunda ou terça. E aí, como saiu essa decisão de André Mendonça? Porque Worcaro não vai mais. Ou seja, Worcaro está quebrando a palavra que deu ao presidente da CPMI.
O bandido é o Vorcaro, não é o André. O André está cumprindo a lei. Se fosse com seu filho, com um familiar seu, você ia gostar que a lei fosse cumprida. Então, não mate o cumpridor da lei, não mate o mensageiro. Tá bom? O André, ele agiu da mesma forma quando foi o caso do careca do INSS, que todo mundo falou, André Mendonça está protegendo o bolsonarista. E não, André Mendonça está cumprindo a lei. Tudo bem, eu sei que o brasileiro está muito desacostumado a esse termo, a essa ação, cumprir a lei, eu entendo. Mas, se a gente quer que essa zona qualificada, né, acabe, a gente tem que começar apoiando quem cumpre a lei. Certinho? André decidiu da mesma forma no caso do careca do INSS. Qual foi a justificativa de Daniel Vorcaro para não ir à CPI do INSS, CPMI do INSS? E ele disse porque não foi autorizado que ele usasse jatinho particular. Ora, o menino não quer ser constrangido num voo comercial, num voo de carreira. Destacar um avião da FAB para buscar Daniel Vorcaro seria um assinte. A Polícia Federal não tem nenhuma aeronave, agentes da Polícia Federal não poderia acompanhá-lo num voo comercial? Poderia, mas ele não quer ser constrangido. Enquanto isso, a PGR negou mais um pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele não é poupado de nada, mas o Vorcaro disse que não vai porque ele não quer ser constrangido em voo comercial e não foi autorizado o voo de jatinho particular. Claro que não, né? Oferece um grande risco de fuga. Tivemos o presidente da CPMI do INSS que se pronunciou. Vamos ouvi-lo, que ele tem coisas interessantes a falar. O Tribunal Federal concedeu o direito a ele de não comparecimento. E ele, como tem muita coisa a explicar à sociedade, evidentemente viu essa brecha e preferiu não comparecer. Mas isso não irá criar obstáculos para a CPMI avançar nas investigações. Temos outros meios de prova e iremos adentrar esses meios de prova com a decisão agora do ministro André Mendonça de rever aquele absurdo que o relator anterior, o ministro Toffoli, não permitindo o acesso dos documentos das quebras e afastamentos de sigilo à CPMI, todos relacionados a dados de Vorcaro. Portanto, foi uma pancada no cravo e outra na ferradura. Nós perdemos a vinda de Vorcaro, ele iria ser fortemente questionado, mas ao mesmo tempo ganhamos acesso a dados que jamais deveriam ter sido retirados da CPMI. E quem foi que devolveu esses dados para a CPMI foi o André Mendonça, que já chegou metendo o pé na porta, falando, olha, esta zona acabou, tá bom? Então vamos colocar primeiro as coisas no lugar, depois a gente capricha. Então é isso, eles terão acesso a todo o material que a Polícia Federal levantou, acesso às coisas dos celulares de Vorcaro, vão ver muita gente com as coisas balangando das festinhas, nada ortodoxa, de Daniel Vorcaro. Quem sabe eles não possam dar uma olhada também e contar pra gente quem é o pica das galáxias, tem muita coisa ainda pela frente. Sossega, pequeno padawanzinho. E em se tratando dessa coisa do Toffoli, de separar Toffoli, tirar Toffoli do caso, o André Mendonça defende Toffoli, daqui a pouco o André Mendonça volta atrás e manda organizar as coisas tudo. Olha o que o André Marcília falou. Tem alguma coisa que não fecha, não. Doutor André, eu concordo com o senhor, mas não é uma coisa. Tem um monte de coisa que não fecha, tá? O Marcília fala, na conversa secreta entre os ministros publicada pelo Poder 360, Mendonça defendeu a permanência de Toffoli no caso Master, afirmando que o relatório da PF registrava pouco mais de 6 minutos de interação entre Toffoli e Vorcaro, e que isso não configuraria amizade nem laço próximo a ponto de justificar uma suspeição. Vocês lembram, né? Ontem, porém, a imprensa noticiou que o mesmo relatório entregue à Fachin, que foi distribuído, e relatório que André emitiu a sua opinião, mencionava mais de 10 encontros entre Vorcaro e Toffoli. Das duas, uma. Ou André Mendonça não teve tempo de ler, tempo bastante para ler em minúcia o relatório, ou o relatório que André Mendonça recebeu não é o mesmo, que a Polícia Federal produziu. Existe essa possibilidade? Fala aí para mim nos comentários agora. Alguém duvida? Se você duvida que existe essa possibilidade, digite 1. Se você não duvida, digite 2. E o Oliveira, ele está levantando uma lebre desse desespero dos jornalistas que agora eles aprenderam o que é artigo 5º, o que é liberdade, direito de expressão, direito de falar besteira, né, que não foi dada a nenhum de nós. Eu aqui pareço um macaco orangotango maconhado, que tem coisas que eu não posso falar, eu quero e não posso falar, eu tenho que ficar fazendo mímica. Não é? Agora os jornalistas descobriram que cidadãos brasileiros deveriam ter direito a isso.
eles estão clamando o direito para si. Nós que se dane. Mas que eu falo uma bobagem. Mas vamos lá no Eli. Olha o Eli falando. Ó. No mainstream, a notícia dos 129 milhões da Vivi veio antes da notícia do Tayaya. Porque a notícia hoje é que a polícia suspeita de corrupção passiva do Toffoli, no caso Tayaya, mas não do Moraes. E por que suspeitas coincidem com quem se tornou desafeto do Lula? Por quê? Por quê? Você já tinha parado para pensar nisso? Você tem uma opinião a respeito? Ajuda a gente, deixa aí nos comentários. Uma outra coisa que é muito significativo é que a Malu Gaspar, ela não está colocando galho dentro, não. Tá? No seu podcast ela disse o seguinte... Né? Então seria bom que o ministro, ao invés de reclamar da imprensa, de acusar todo mundo de desonestidade, seja ele mesmo honesto e explique para o Brasil que tipo de serviço a sua mulher prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar por uma solução para os problemas do banco. O que parece, Milton, é que os ministros aprenderam com o Centrão, com o Congresso, com a atividade política e estão fazendo no Supremo a mesma coisa que o Alcolumbre e o Hugo Malta estão fazendo no Congresso. Eles fingem que não entendem o que está acontecendo, acusam a imprensa, ou quem aponta os problemas, ou quem faz crítica, de criar narrativas, viram as costas para a sociedade e acabou. Eles se acham realmente acima do bem e do mal. Minha humilde opinião, se existe uma pessoa na face dessa terra, além daquele cara que viu o vídeo lá na empresa do Daniel Horcado, essa outra pessoa que viu as coisas balangando do Pica das Galáxias é a Malu Gaspar. Ela está muito segura. Eu duvido que ela contou tudo. Mas vamos seguir aqui que o Glenn Greenwald disse o seguinte, olha, em algum momento, né, nós entenderemos por que a direção e os proprietários da Globo decidiram que agora é aceitável fazer reportagens críticas sobre Alexandre de Moraes. Mas seja como for, Malu Gaspar está demonstrando as melhores qualidades do jornalismo. Total respeito e admiração pela coragem. E aí eu quero pedir um minutinho para vocês pelo seguinte, gente. Peguei um monte de comentários no meu vídeo de ontem dizendo, onde eu alerto, né, que a Malu Gaspar poderia ser presa, que já estavam falando isso nos corredores de Brasília, na rede social, em alguns veículos, e até a própria Janaína Pascoal veio a público levando em consideração que seria uma vergonha impossível de explicar para alguém de outro país que um ministro do Supremo prendeu uma jornalista, como se Alan dos Santos não tivesse teoricamente preso, Oswaldo Eustáquio não tivesse sido preso, Daniel Silveira, deputado federal legitimamente eleito, entendeu? Aí não tinha problema, né? Aquela Janaína não tem paciência com ela. Mas olha só. Algumas pessoas comentaram, se a Malu Gaspar for presa, eu vou gostar. Ela que alimentou o monstro, ela que embale. Eu tenho um pensamento mais pragmático a esse respeito. Eu vou dividir com vocês para vocês saberem com quem vocês estão lidando a cada dia mais. Olha só. Nós que dependemos das redes sociais, vocês veem a situação que está o Alan dos Santos novamente com a derrubada do canal da Timeline, né? Agora é outro canal e outro tudo e tudo de um novo. Isso, brava gente, é um terror na nossa vida, porque joga a gente na miséria. Eu já passei por isso 3 vezes e agora eu estou passando pelo shadowban do meu canal. Então, assim, qual é a nossa luta? Que a normalidade se restabeleça, certinho? Certinho. Nós conseguiremos isso sozinhos? A gente não vai conseguir isso sozinho, sabe por quê? Tem pessoas que vivem, respiram, comem e cagam Globo. Então nós precisamos de jornalistas deste sistema, deste regime, falando o que tem que ser falado, chamando uma aranha de aranha e dando nome aos bois. Nós precisamos deles. Nós precisamos de bombas como essas que a Malu Gaspar está empunhando essa bandeira. Entendeu? Então não, eu não quero que ela seja presa. Eu quero que ela se conscientize como ela foi burra, idiota e tendenciosa e peça desculpas a todos eles, principalmente aos 4 filhos do Alan dos Santos. É isso que eu quero, e que ela seja um grande ombro, largo, forte, vigoroso, para estar ao nosso lado na linha de batalha. Sinceramente, é isso que eu desejo. Tá? Então, eu não vou aplaudir se ela for presa. Mas eu vou dizer bem feito, você achou que não chegaria em você? Porque geralmente é isso que acontece. Busquem sobre nomenclatura, busquem sobre expurgo, que é o que acontece num regime depois que a revolução é feita, que o poder é tomado, que a coisa tem que se ajeitar. Os primeiros que dançam são aqueles soldados mais ferrenhos que ajudaram o ditador a tomar o poder. Eles sabem de coisas demais, eles precisam desaparecer. Chama-se expurgo. E aí o Glenn, ele chama a atenção do seguinte, o indicador mais confiável do autoritarismo é a punição ou intimidação oficial daqueles que criticam as autoridades. Xandão vem fazendo isso há anos, mas poucos na mídia se importaram, porque era dirigido contra os bolsonaristas e outros inimigos políticos. Mas era sempre inevitável que ele usasse isso contra todos os críticos.
Eles criaram esse monstro e agora ele nunca vai parar por vontade própria. Isso é uma grande verdade. O monstro não vai parar por vontade própria. Ele não vai acordar um dia de manhã e dizer: caramba, como eu fui feio, bobo e chato. Eu vou parar com isso, não quero mais brincar disso. É impossível para ele retroceder, ele já está comprometido até os últimos fios de cabelo que ele não tem. Ele não pode parar, ele não fará isso. Então é importante que a gente se prepare. Ações como a da Malu Gaspar ajudam a deteriorar a imagem de bastião de seja lá o que for que esse moço tentou construir em torno da salvação da democracia. Por que o Glenn comentou isso? Porque a Maria Helena estava falando do absurdo que foi o ministro, Ovo que tudo vê, intimar o presidente da Unafisco, após críticas ao STF. E não menos importante, eu peguei um destaque da fala aqui da Mônica Bergamo e vocês vão entender que esse povo estava desconectado com a realidade ou então eles são muito cara de pau. Foi uma fala dura, com a qual nenhum dos magistrados concordam. Porém, Megali, colocar a pessoa no dia seguinte para depor na Polícia Federal por uma crítica, por mais dura que ela seja, não seria um caminho usual e comum, não é um caminho natural, não é algo... Qual que seria o caminho natural, Megali, acessível a qualquer autoridade, acessível a qualquer outro cidadão? Por exemplo, uma notificação ao presidente da Unafisco, uma notificação extrajudicial, pedindo explicações em primeiro lugar. Querido, vem cá, de quem você está falando, o que você está querendo dizer? Né? Abertura de um processo por injúria, por calúnia, por difamação, pedido de explicações, né? Ou seja, ir por um caminho processual natural para pedir satisfações a ele, para que ele se retrate, né? Ou para que ele explique o que ele quis dizer. Eu ouvi hoje de um jurista importante, né? O presidente da Unafisco não deveria falar o que ele falou, mas ele tem o direito de falar o que ele falou, sem sentar no dia seguinte diante da PF, né? Só o presidente da Unafisco tem esse direito. Por quê? Porque Daniel Silveira não teve esse direito também, imputado a retirada desse mesmo direito pelo mesmo ministro. Alan dos Santos não teve esse direito, Paulo Figueiredo não teve esse direito, Didi Redpino não teve esse direito, Constantino não teve esse direito, Ludmila Lins Grilo não teve esse direito, todos os condenados do 8 de janeiro não tiveram esse direito, Bolsonaro não teve esse direito. Inquéritos abertos de ofício não seguiram o caminho legal. Só quando acontece com o presidente da Unafisco, que ela fica nesse estado, onde ela estava quando bolsonaristas estavam sendo presos e sentando no dia seguinte para a Polícia Federal para dar explicações a respeito de um like no grupo de WhatsApp. Onde ela estava quando empresários tiveram suas empresas devassadas, seu dinheiro confiscado, passaporte bloqueado, proibição de sair do país, por causa de um like num grupo fechado de WhatsApp, onde a Mônica Bergamo estava. Responde, mas responde com jeitinho. Tá bom? Então é isso. As coisas estão andando, eu estou muito otimista, porque o universo tem que se movimentar. Naquela pasmaceira que nós estávamos, a gente fala, apanha, perde, fala, apanha, perde, luta, apanha, perde, luta, apanha, perde. Estava muito ruim. Agora eu acho que a gente começou a ganhar e isso me enche de esperança de verdade. E você, o que você está sentindo dessa confusão toda? Tá, eu sei, muita coisa não vai dar em nada, mas em alguma coisa nós estamos avançando e tudo que a gente precisa é avançar, porque Deus está ao nosso lado. Nunca esqueça disso. Lembra? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem Pix, eduardo.valeria@gmail.com. Apoie o jornalismo independente com qualquer valor. Qualquer apoio é muito bem-vindo e muito importante. E se você gosta do nosso trabalho, sai espalhando o nosso link por aí e bora para os comentários, que hoje tem resposta aos comentários por vídeo de novo. Porque, gente, tem uma coisa que eu adoro fazer isso. Eu me sinto tão mais próxima de vocês. Bora! Beijo no coração. Fui.